Essa é a minha masterclass para você, mulher múltipla. Você que desempenha vários papéis. Que você que é filha, que é esposa, que é mãe, que é amiga, que é amante, que é namorada, que é executiva, que é funcionária, que é profissional, que é estudante, enfim. Todas nós mulheres, a gente de alguma forma desempenha várias funções, a gente tem vários papéis e a gente é sempre muito multitarefa. Todo mundo diz e é verdade, a mulher tem muito mais capacidade de fazer uma série de coisas. A gente, ao mesmo tempo que tá ali com o bebê amamentando, a gente tá fazendo o almoço, mexendo numa panela, olhando o outro filho que está fazendo os deveres de casa, e aí daí a pouco a gente já tem que estar pronta para trabalhar, para sair, para ir para academia, para fazer supermercado, para dar conta de conciliar os afazeres da casa com o trabalho, com os filhos, com, né, absolutamente tudo. Se você não é mãe, se você é solteira, enfim, a gente está sempre acumulando funções e tarefas. Ufa! E a gente às vezes fica cansada, não é verdade? Às vezes a gente está chegando no limite. Muitas vezes estamos estressadas com tanta coisa que a gente está fazendo. Mas e aí? Essa é uma escolha sua? Você acha que a sua vida daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano vai ficar melhor se você continuar do jeito que tá? Ou você está correndo risco de entrar num estresse, num burnout? Você está correndo risco de fazer com que seus relacionamentos não fiquem mais relacionamentos tão bons, que até de repente comprometa os seus relacionamentos, seja pessoal quanto profissional? Como é que tá isso na sua vida? Porque eu sou múltipla. E, na verdade, essa marca Sou Múltipla, ela, no primeiro momento, ela existiu, ela nasceu a partir de uma história minha, de um diagnóstico que eu tive de esclerose múltipla, e num determinado momento eu decidi que eu podia fazer uma escolha. Ou eu seria esclerosada ou eu seria múltipla. E essa foi uma escolha que foi, assim, muito poderosa para mim. Porque o dia que eu entendi que eu podia ser múltipla e não esclerosada, e eu adotei isso como sendo realmente uma prática na minha vida, de tirar proveito da multiplicidade. Não que eu fosse me estressar com as minhas multiplicidades, mas que eu pudesse sim entender quais eram as virtudes de cada uma dessas múltiplas, né, facetas, personagens que eu exerço na minha vida, que poderiam me ajudar. E aí eu entendi que eu precisava também cuidar muito mais da minha saúde do que da minha doença. Essa era uma outra escolha. Então a vida ela é recheada de escolhas. O tempo todo, mesmo que você acredite que não, o tempo todo nós estamos fazendo uma escolha, mesmo quando a gente não está fazendo escolha alguma. Porque se você não está fazendo escolha alguma escolha está sendo feita para você, né? Ou por você, alguém está fazendo por você, o que é ainda pior. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e ela compromete membros, né? Porque é uma doença neurológica, então ela pode comprometer diferentes partes do seu corpo. E nesse momento que eu tive o surto da esclerose múltipla, o primeiro surto em 2009, eu decidi então que eu não faria o tratamento convencional. Não estou fazendo aqui apologia nenhuma a essa prática que eu decidi fazer, até porque os meus surtos, eu tive só 2, foram leves, que me permitiram também optar por não fazer um tratamento mais agressivo, mais convencional, usando drogas. E aí, uma outra decisão ficou muito clara para mim. Era como se eu visse na minha frente uma cadeira. E que essa cadeira, quanto mais pés ela tivesse, mais ela ficaria firme e me sustentaria. Então eu comecei a entender a importância de dedicar a minha saúde física, a minha saúde espiritual, a minha saúde intelectual, a minha saúde mental, a minha saúde emocional. Eu entendi que esses pés é que davam sustentação para que eu seguisse com mais força. Então eu entrei aí num processo também muito profundo de autoconhecimento. Eu comecei a me dedicar ainda mais às atividades físicas, comecei a correr, comecei a fazer as minhas práticas de meditação.
Também a minha espiritualidade ficou muito mais aguçada, as minhas práticas até de oração, o meu desejo de aprender, de estudar, de buscar esse autoconhecimento. Fiz minha formação em coaching, eu já estava no processo de fazer MBA, enfim, eu sempre gostei muito também dessa coisa da intelectualidade, de estar sempre estudando, e eu sei que é importante até para os meus neurônios, para o meu cérebro, isso também era um processo importante. Então eu sou professora, sou formada em letras, e fiz na faculdade pedagogia, eu já tinha estudado inteligência emocional, já tinha estudado inteligências múltiplas lá na década de 80, e aí eu voltei a estudar isso mais profundamente, me apaixonei pela física quântica, pela neurociências, e eu acabei então criando a marca Sou Múltipla, que no primeiro momento nasceu dessa história da esclerose múltipla. Mas quanto mais eu estudei, quanto mais eu estudava, mais eu fui descobrindo sobre o autoconhecimento, até que eu esbarrei nos arquétipos femininos da mitologia grega. E me apaixonei pelos arquétipos femininos, que são 7. 7, que é um número bastante múltiplo, não é verdade? E aí eu entendi que quanto mais eu desenvolvia, eu despertava de cada um desses arquétipos, quanto mais múltipla eu me sentia, mais eu entrava em equilíbrio. É muito interessante a gente falar isso, que parece uma loucura. Você falar, Cris, como que você, sendo tão múltipla, você se sente tão mais equilibrada? E aí eu realmente passei a me sentir uma mulher muito mais autoconfiante, eu comecei a descobrir em mim coisas que eu não sabia, eu comecei a me conhecer mais, e aí uma série de coisas foram acontecendo. Os arquétipos, eu não sei se você sabe, nada mais são do que imagens primordiais que nos acompanham por milênios, né, de anos, por centenas de anos, e estão no inconsciente coletivo. Vários são os arquétipos. Um dos arquétipos que é muito forte na nossa cultura é o arquétipo, por exemplo, de Eva. Eva está no nosso inconsciente, a história de Eva, de Adão, porque nós somos uma sociedade, né, judaico-cristã que tem essa influência. E aí você vai dizer, Cris, mas como que é isso? É fácil de você perceber o quanto esses arquétipos influenciam a nossa cultura. O quanto a cultura, por exemplo, mais brasileira, machista, é influenciada por essa cultura de que a mulher é a pecadora, de que a mulher veio para tirar o homem do paraíso, para levar o homem para o mau caminho. A mulher que carrega sempre essa culpa, esse peso, né? E isso mesmo que você diga, eu não tenho nada disso, ela está em algum lugar do inconsciente. E se não está no seu inconsciente, ela está no inconsciente da sociedade, que muitas vezes ainda culpa a mulher, mesmo quando ela é violentada, quando ela é estuprada. A gente está assistindo casos desse tipo, né? A gente sabe que a mulher carrega essa culpa de não ter, quando ela tem prazer sexual, por exemplo. Isso é muito dessa cultura nossa judaico-cristã que está aí nesse inconsciente. A mulher que até muito pouco tempo, e ainda a gente encontra mulheres que não se permitem o prazer sexual. A mulher que a gente está vendo aí agora, inclusive uma onda aí falando de abstinência, né? Como educação, substituindo, na verdade, a educação sexual. Gente, a sexualidade, que é um fator extremamente importante e vital para a mulher e para todo ser humano e para todo animal. Então, quando a gente está falando dos arquétipos, é a gente entender que esses arquétipos, mesmo inconscientes, mesmo que eu nunca nem saiba da existência deles, eles influenciam as nossas crenças, os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. E vão influenciar as nossas conquistas, vão influenciar a nossa forma de lidar, inclusive, com as nossas realizações. Então, o Sou Múltipla nasceu num primeiro momento por conta da esclerose múltipla, e aí eu queria muito desenvolver cada vez mais a questão do autoconhecimento com outras mulheres, e aí esse estudo que eu fui fazendo e entendendo e conhecendo cada vez mais dos arquétipos, eu desenvolvi uma metodologia que é a metodologia Sou Múltipla.
Essa metodologia Sou Múltipla, ela veio exatamente para te ajudar nessa coisa que de repente a gente fica numa loucura, sem saber exatamente para onde vai. Então, às vezes, eu tô sentindo que eu não tenho foco, que eu não tenho atenção, que eu não tenho concentração, ou então que as minhas relações não estão boas porque eu não tô sabendo me comunicar, porque eu não tô sabendo ser boa ouvinte, porque eu não tô desenvolvendo uma boa empatia, ou porque, de repente, eu não tô conseguindo me acalmar, centrar, né? Ir lá mais no profundo da minha autoconsciência, até de uma meditação, enfim. Eu não sei o que você está vivendo e o que... Porque eu tenho certeza que cada uma de nós, de alguma forma, a gente tem uma dor, né? Pode ser a procrastinação, eu tenho coisa demais para fazer, não estou dando conta de fazer a gestão do tanto de coisa que eu tenho para fazer, então eu fico sempre estressada, frustrada, ansiosa, ou... né, uma série de questões que estão nos fazendo entrar meio que num movimento meio de manada, assim, tá todo mundo indo e eu tô indo também, mas aí de repente eu tô com tanta demanda e eu tô ficando tão cansada disso tudo, não é? Porque muitas das vezes o efeito manada faz a gente ir para um lugar que a gente nem sabe qual é. A manada tá indo, eu tô indo atrás. E isso tem um efeito do tem que. Eu falo que o efeito do tem que, ele é um efeito muito, muito danoso para nós. Por quê? Porque eu entro de novo, das crenças. Da crença de que eu tenho que ser uma mulher gostosa, eu tenho que ser uma mulher atraente, eu tenho que ser uma mulher bonita, eu tenho que ser uma mulher magra, eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa filha, eu tenho que ser boa profissional, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que... E aí uma hora você fala assim, mas e aí? Será que em algum momento você parou para perguntar assim, eu quero? Eu preciso? Eu posso? É isso mesmo que eu desejo para mim? Porque muitas das vezes a gente está indo num efeito manada tão dominador que a gente não para. A gente não para. A gente está indo no automático. E no automático a gente só vai quando a gente é muito boa. Aí dá certo. Quando eu dirijo muito bem, eu dirijo quase que no modo automático. Eu não percebo se eu estou passando marcha, se eu estou olhando no retrovisor, né? Tudo muito do inconsciente. Vai no automático. Mas é naquilo que eu sou boa, aí é bacana. Agora, aquele automático que está me atropelando e que eu nem sei o que é, porque eu estou indo, ele é muito perigoso. Quantas vezes você para se perguntar o que você quer? Você já se permitiu entrar mesmo no processo de se autoconhecer? De olhar para você e falar o que eu quero? O que é importante para mim? O que é bom para mim? E deixa eu te falar uma coisa, porque isso também é outra questão que tá aí no inconsciente, que toda vez que a mulher fala eu quero, eu desejo, aí ela é rotulada como egoísta. O homem não. O homem é rotulado como poderoso, como aquele que sabe o que quer. Agora a mulher é rotulada como egoísta. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi. A partir do momento que eu sei o que eu quero, o que é bom pra mim, que eu cuido de mim, eu estou, por tabela, cuidando do outro que eu amo. Sabe aquela metáfora das máscaras, né? Todo mundo sabe dessa metáfora. Que quando o avião entra em descompressão e as máscaras vão cair, você deve colocar primeiro a sua para depois colocar no outro. Então, todas as vezes que alguém disser para você que é um processo de autocuidado, que quando você diz, isso é o que eu quero e eu vou fazer porque eu quero, não é egoísmo. É amor a você e, por consequente, amor a todos aqueles que te amam. Como eu falei, eu sou portadora de esclerose múltipla. Há 10 anos eu não tenho nenhum surto da doença. Eu fiz uma escolha um dia de cuidar de mim sem tomar medicação, cuidando da minha saúde e não da doença. Uma escolha que foi consciente
irresponsável, mesmo indo contra muitos médicos, parentes, que achavam que eu não deveria fazer. Mas quando o processo é de consciência, de responsabilidade, eu digo, isso é o que eu quero, e eu assumo esse comportamento e essa atitude, a partir do momento que eu cuido de mim, eu tô cuidando do outro. Ou pelo menos eu tô cuidando para que o outro não tenha que cuidar de mim. Não é verdade? Olha, eu estou cuidando de mim para que o outro não tenha que cuidar de mim. Isso é rico. Então, cuide de você, entre num processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento me levou a chegar nos arquétipos femininos da mitologia grega. 7 arquétipos femininos, com os quais eu me apaixonei, e mais do que isso, eu comecei a perceber que eu tinha todos eles, e que quanto mais eu despertava de cada um deles, das virtudes de cada um deles, quanto mais também eu entendia, né, vamos dizer assim, das coisas de cada arquétipo que eu não achava tão bacana, porque também a gente tem esse lado, né, daquilo que eu não quero, de repente, que eu quero melhorar, que eu não quero mais ter. Por exemplo, a intolerância. De repente, eu dizia, nossa, eu não quero ser uma pessoa intolerante, eu não quero ser uma pessoa impaciente. E isso era muito, por exemplo, de Atena, porque Atena é uma pessoa, é uma deusa, né, um arquétipo de uma mulher muito inteligente, muito intelectualizada, e que às vezes perde a paciência com o outro que ela acha que é mais lento, mais, vamos dizer, eu até detesto essa palavra, mas burro, porque eu não acho que tem ninguém burro, acho que todo mundo é inteligente, mas a mulher que é Atena, aquela pessoa que não tá no nível dela, ela acha que, né, ela às vezes perde a paciência. Então é até a gente entender quais são os pontos que eu não quero ter daquele arquétipo. Então os arquétipos, eles me ensinaram muito quando eu entendi que Atena é a mulher livre. Atena é a mulher que tem um alvo, que tem arco e flecha e sabe onde ela quer chegar. Que não vai com a manada, porque ela sabe aonde ela quer chegar. E aí ela começa a traçar o seu caminho. É uma coisa interessante quando a gente fala de foco, né? É que, assim, eu já vi várias pessoas dizerem assim, você não pode ficar tirando para todo lado. Eu diria até o contrário. Eu acho que uma Artemis, ela nos mostra que, como caçadores, o caçador não sai apenas com uma flecha. Porque se ele sai com uma flecha, com certeza ele corre o risco de não atingir o seu alvo. Ele sai com várias flechas. E ele vai atirar em alguns alvos que provavelmente não vão dar muito certo. Deixa eu dar um exemplo para você. É como se você estivesse procurando um emprego e você mandasse o seu currículo só para uma empresa. Ah, eu quero essa empresa. Você não faz isso. Normalmente você manda o seu currículo para várias empresas. Não é assim? Porque você tem um foco, você quer um emprego. Talvez você saiba até qual é a empresa que você quer. Mas se você só focar naquela empresa, você pode estar perdendo uma série de oportunidades, porque você sequer mandou o currículo para outras empresas. Então, a Artemis é essa mulher que nos ensina muito sobre foco. A Artemis também é uma mulher que nos ensina muito sobre sororidade. Ela é, sim, o símbolo da sororidade, da mulher que torce por outras mulheres, da mulher que defende as outras mulheres, da mulher que não permite que outras mulheres sejam violentadas, sejam agredidas, sejam assediadas, que as mulheres possam ter voz e não ser o tempo todo interrompidas pelo homem que é agressivo com elas, que não respeitam a sua opinião, né? Artemis é essa mulher que pratica esporte, que está em movimento, que defende os animais, que está em contato com a natureza. E quando eu descubro como ativar essa Artemis em mim, inclusive ela me ajudou até no meu processo de saúde, porque quando eu descobri que eu tinha essa Artemis, eu comecei a praticar muito mais esporte. Eu comecei a correr, coisa que eu achava que eu nunca na vida ia conseguir. E aí vem Atena. Atena, que é essa mulher intelectual, essa mulher que gosta de estudar, essa mulher que gosta de estar envolvida com pessoas com as quais ela está sempre aprendendo alguma coisa, que gosta de um teatro, que gosta do museu, que gosta do cinema, que gosta de uma boa literatura. Aquela mulher da justiça,
Aquela mulher que busca sempre a conciliação, a paz, que é boa negociadora. Uma mulher que desenvolve muito da sua boa oratória, da comunicação. Essa é a Atena. E aí eu descubro Hestia, a deusa guardiã do fogo, que é acolhedora, que é o aconchego, que é aquela mulher que é boa ouvinte, que ouve plenamente o outro, que desenvolve a sua empatia, que coloca sempre, que consegue entender o lugar do outro, que consegue ouvir o outro, que consegue aconselhar o outro na hora que ele precisa, que dá um colo, que dá um abraço. E aí vem Deméter, essa grande mãe, essa mãe que me ensinou também muito da maternidade, que eu vi ela despertar em mim no momento que eu achava que eu nunca ia ser mãe, né? Eu sempre achei que eu era uma mulher muito mais Artemis, mas eu tive a minha Deméter despertada quando eu tive o meu primeiro filho e logo em seguida a minha filha, né? Essa mulher que é dedicada à mãe, aos filhos, essa mulher que amamenta, que alimenta, que... Essa mulher que é a deusa, né? Que é a deusa das estações, que reconhece as estações em si, que sabe que existe o inverno, mas que depois vem a primavera. Essa mulher que permite um desapego quando as folhas caem no outono, mas que vem o sol que aquece no verão. Essa mulher que sabe lidar com o tempo, então ela vai ser ótima gestora do tempo, na verdade, gestora das suas atividades com o tempo que ela reconhece, com o tempo que ela sabe que existe. E aí Perséfone, a filha de Deméter, a filha que é levada lá nas profundezas, e é nas profundezas que ela se conhece, é nas profundezas que ela se descobre, é nas profundezas que o autoconhecimento aflorece dentro dela. É nas profundezas que ela desperta a sua intuição, a sua espiritualidade, que ela se conecta com algo que transcende até a matéria. É nas profundezas e é na intuição que ela desenvolve a sua criatividade. E aí a gente conhece Hera, a esposa do grande Zeus, a mulher poderosa, a mulher austera. A mulher que gosta do lugar do poder. A mulher que gosta de estar próxima a pessoas, a homens, mulheres de poder. A mulher que não sai do salto. A mulher que está sempre pronta para receber com glamour, né? Aquela mulher que está sempre defendendo a instituição, que seja o casamento ou a instituição aonde ela trabalha, aonde ela abraça as causas. A Hera, que tem o seu lado muito ciumento, que às vezes eu preciso dominar, às vezes eu preciso saber colocar no lugar para que não me tire, né? Inclusive do meu lugar de equilíbrio. E Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, das artes. Afrodite que nos ensina muito sobre os tipos de amor, os vários tipos de amor, porque Afrodite amou deuses e humanos. Mas Afrodite nos ensina também muito da relação com os homens, como que essa relação é importante. Todos os homens da sua vida, seja o porteiro do seu prédio, o seu filho, o seu irmão, o seu pai, o seu chefe, seja lá com quem for, mas como é que a gente se relaciona? Artemis nos ensina muito sobre o relacionamento com outras mulheres, Deméter com os nossos filhos, Perséfone com os nossos pais, com a nossa mãe, Hera com o nosso companheiro ou companheira, com a nossa esposa ou esposo, né? Afrodite que nos ensina muito sobre a relação com os homens, todos os homens. Ela nos ensina a arte da sedução, mas essa sedução, né, daquela mulher que sabe conquistar o outro com seu jeito. É uma sedução que é muito natural. Afrodite que também nos ensina muito da sexualidade, que é tão importante para todas nós mulheres, como é para todos os seres humanos, para todos os animais, mas nos ensina da sexualidade, do prazer que é vital para todas nós. Porque, entende? Quando eu tenho esses arquétipos em equilíbrio e eu não deixo um morrer, eu vou ser uma Deméter, uma mãe, que não vai matar a minha sexualidade, porque eu vou ativar a minha Afrodite. Porque senão eu corro o risco de fazer isso. Eu corro o risco, por exemplo, de ser uma Artemis que está muito ligada à liberdade, e aí eu não consigo me relacionar, eu não consigo ter uma profissão,
E olha, gente, eu quero dizer uma coisa também pra vocês, tá tudo certo, viu? Porque a gente tem os arquétipos mais ou menos ativos em diferentes fases da vida da gente. Como eu disse, eu tive uma fase na minha vida que eu fui muito Deméter. Mas eu nunca achei que seria Deméter. Na minha adolescência eu tinha 0 de Deméter, obviamente. Mas na minha adolescência eu tinha muito de Ártemis, que entrava sempre em conflito, porque era aquela mulher, aquela menina adolescente que queria ser livre. E a adolescência não é um lugar da liberdade, porque a gente depende absolutamente dos pais para tudo, né? Para ir e vir, para sobreviver, para alimentar, a gente depende dos pais para tudo. Então, é muito normal que a gente tenha os arquétipos mais ou menos ativados em determinadas fases da vida. E também pode acontecer que a gente chega numa fase da vida, como eu, que já passei dos 50, que a gente talvez até chegue no momento de mais, vamos dizer assim, equilíbrio entre todos esses arquétipos, ou porque você já passou por um processo de autoconhecimento, ou porque a maturidade fez com que isso acontecesse. Mas o que eu quero dizer para você é que não importa qual seja a sua escolha sexual, qual seja a sua escolha profissional, qual seja a sua escolha de alimento, do que for, qual seja a sua escolha. O que é importante, e aí eu vou dizer a minha frase que eu digo sempre para você, é você entender que o maior poder que você tem é o poder de poder fazer as escolhas de acordo com aquilo que você deseja, que você quer. E quanto mais consciente você faz as suas escolhas, melhor você vai se sentir. E a consciência, ela passa pelo processo de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu faço as minhas escolhas de maneira assertiva. Então, eu criei o método Sou Múltipla, que é um método que veio para te ajudar. Um método que veio para te ajudar a desenvolver, a desempenhar, a despertar todos esses arquétipos. Eu quero aqui te convidar para poder conhecer mais desses arquétipos. Então eu tô te dando um presente, é um presente mesmo. Basta você clicar aqui no link que eu tô compartilhando aqui na descrição desse vídeo para você. Você vai ganhar 7 videoaulas e um e-book totalmente gratuitos. Você vai conhecer mais desses arquétipos, você vai conhecer um pouco mais da minha história e como que esses arquétipos apareceram dentro de mim e vai se identificar também com cada um deles. Então vai lá, se você gostou dessa videoaula agora, dessa masterclass, curte, compartilha, faz o seu comentário e se você também gostou, inscreva-se no meu canal para você receber então os meus vídeos, tá bom? Vai lá, não esquece, entra agora e peça o seu e-book e as 7 videoaulas para você ter mais conhecimento ainda sobre esses arquétipos, tá bom? Eu sou Múltipla, eu sou Cris Ferreira.